Olá pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão muito simples de matemática que caiu no Enem 2020. É uma questão de análise de gráficos e em um minuto você consegue resolver essa questão. Então vem comigo. O enunciado diz que um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Então, aqui está o gráfico. Observem sempre que verem um gráfico, observem os dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal, nós temos a quantidade de itens produzidos: 5, 10, 15, 20, até o 30. E no eixo vertical, nós temos o valor em reais: 5, 10, 15, até R$ 55, tá? Esses valores valem tanto para receita quanto para o custo. Esse gráfico é o gráfico da receita e esse é o gráfico do custo. Agora a gente vai para a parte mais importante do enunciado. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo, certo? Isso é a parte mais importante. Lucro é igual ao valor da receita menos o valor do custo. Fez essa continha, você tem o valor do lucro. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Usando essa informação aqui, nós vamos montar o gráfico que representa o lucro. Olha só fazendo a análise. Observem o seguinte, pessoal. Nesse ponto aqui, para 5 itens produzidos, o valor da receita é exatamente igual ao valor do custo. Os dois gráficos estão no mesmo ponto. Portanto, como o lucro é igual a receita menos custo, nesse caso, o lucro é igual a zero. Concordam? Então, vou marcar no meu gráfico esse ponto. Para x igual a 5, no y eu tenho que ter zero, tenho que ter lucro zero. Então, aqui está correto, olha, estou no zero. Aqui também, para x igual a 5, estou no zero. E aqui também, para x igual a 5, estou no zero. Aqui não, olha, para x igual a 5, eu estou no 5. Então, exclui essa também, pelo mesmo motivo. Mais uma observação: nesse ponto aqui, quando x é 15, acontece a mesma coisa. A receita e o lucro são iguais. Portanto, nesse ponto, desculpa, eu falei errado. Aqui a receita e o custo são iguais. Portanto, o lucro também vai ser zero. Então, para x igual a 15, nós temos lucro zero. Então, no eixo vertical, tem que ter zero também, olha. Aqui, aqui e aqui. Fechou. Ainda estamos aí com 3 alternativas. Agora, para matar a questão, o que acontece nesse intervalo, do 5 até o 15? Observem que o custo é maior do que a receita. Como o custo é maior do que a receita, concordam que o lucro vai ser negativo? Se o lucro é igual à receita, que é menor, menos o custo, que é maior, o lucro vai ser negativo. Então, nesse intervalo do 5 ao 15, o gráfico do lucro deve estar na parte inferior do eixo X, certo? No eixo Y, né, os valores são negativos. Então, observem aqui, olha, está na parte inferior. Os valores do Y são negativos. E é somente nessa alternativa que isso acontece. Aqui está positivo e aqui está positivo. Então, matamos a questão. A resposta correta é a alternativa A. Fechou? Entendeu dessa forma? Vou fazer de mais uma forma. Vou fazer agora 3 continhas para você ter certeza que essa é a alternativa correta.
Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, que lucro é igual a receita menos custo. Vamos pegar alguns pontos para observar? Vamos pegar para x igual a 5, x igual a 10, x igual a 15. Isso basta, tá? Para x igual a 5, qual que vai ser o lucro? X igual a 5, o lucro é igual a receita. Qual que é o valor da receita nesse ponto? 5, menos o custo. Qual que é o valor do custo nesse ponto? 5 também. Logo, o lucro para x igual a 5 vai ser zero. Então, aqui eu vou marcar no ponto zero, certo? Para x igual a 5, o y vai ser zero. É o que a gente já viu anteriormente. E quando x é 10, o que acontece? O lucro vai ser, para x igual a 10, a receita é igual a 25 e o custo é igual a 45. Então, o lucro vai ser 25 menos 45, que é igual a menos 20, um valor negativo que a gente havia comentado. E vamos fazer para mais um, para x igual a 15. O lucro vai ser, para x igual a 15, a receita é igual a 40 e o custo também é igual a 40. Então, o lucro vai ser igual a 40 menos 40, que é igual a zero. Ok? Vamos achar um gráfico que tem esses pontos. Para x igual a 5, y igual a zero. Para x igual a 10, y igual a menos 20. Para x igual a 15, y igual a zero. Então, quando x igual a 5 e o y é igual a zero, a gente tem apenas esses gráficos que a gente já tinha marcado anteriormente. Agora, para quando x é igual a 10, o lucro tem que ser menos 20, o y tem que ser menos 20. Qual desses gráficos que tem y igual a menos 20 para o x igual a 10? Apenas esse, olha só. Menos 20 aqui. Tá bom? Então, esse é o único gráfico. Eu achei esse ponto, matou, porque esse é o único gráfico que tem y igual a menos 20 para o x igual a 10. E aí eu poderia calcular o lucro em todos esses pontos, para x igual a 20, x igual a 25, x igual a 30, que vocês vão observar que vai acontecer esse fenômeno aqui. Portanto, esse é o gráfico correto para o lucro da empresa. Eu espero que ficou claro. Qualquer dúvida, comentem. Se você acertou essa questão, comenta aí também. Mande esse vídeo para os seus amigos. Um grande abraço e a gente se vê por aqui.